executar a sua política. O custo de reduzir a inflação. Vamos agora aí a esse próximo tópico. Em outubro de 1979, quando a OPEP impunha choques de oferta diversos às economias de todo o mundo, pela segunda vez em 10 anos, o presidente do Fed, na época, o Paul Volcker, decidiu que chegara o momento de agir. Volcker fora nomeado presidente do Fed pelo presidente Carter apenas 2 meses antes e assumira o posto sabendo que a inflação havia atingido níveis inaceitáveis. Como guardião do sistema monetário da nação, ele achava que não tinha muitas alternativas a não ser adotar uma política de desinflação. E aí é importante, desinflação é uma redução na taxa de inflação e não deve ser confundida com deflação, que é uma redução no nível de preços. Então, a inflação está muito alta, você tem que desinflar. Desinflação. Deflação é se o preço histórico for 1 e ficar abaixo de 1. Agora o preço histórico era 1, o preço agora é 15, precisa cair para 5. Isso é a desinflação. Então, para fazer uma analogia ao movimento de um carro, a desinflação é como a desaceleração da velocidade, ao passo que a deflação é como dar uma marcha ré. Volcker e muitos norte-americanos queriam que o nível crescente de preços da economia diminuísse, até porque os americanos, né, e agora em 2022 se sente muito isso, eles não estão muito acostumados a viver numa economia com inflação. A estabilidade de preços é como que, digamos assim, uma coisa sagrada para os consumidores lá. Volcker não tinha dúvidas de que o Fed seria capaz de reduzir a inflação por meio de sua capacidade para controlar a quantidade de moeda. Então, o Volcker tinha que, digamos assim, desaquecer a economia a partir de uma política monetária contracionista. Mas qual seria o custo da desinflação no curto prazo? A resposta a essa pergunta era muito menos clara, ainda que o livro aqui coloque muito menos clara, mas o fato é que todo formulador de política, todo economista que sabe que tem que implementar uma política monetária contracionista, ou uma política macroeconômica contracionista, sabe que o principal custo que vai ter essa política é, por exemplo, redução do PIB, redução do emprego. Então há um custo sim, ainda que, claro, com dimensões diferentes a cada momento, em cada país você tem um custo diferente. E aí vamos aqui então agora, a taxa de sacrifício. Vamos ver o que é isso aqui e como a gente pode compreender dentro dessa expectativa aí do custo de você reduzir a inflação, porque tem um custo, né? Ou seja, digamos assim, um problema macroeconômico de elevação do nível de preços vai ter, claro, um custo em algum lado da economia para a sua redução. Para reduzir a taxa de inflação, o Fed americano precisava adotar uma política monetária contracionista, aquilo que eu já falei anteriormente. E aí, claro que ela tem um custo, ela tem um sacrifício. Então, a figura 10, ela mostra alguns dos efeitos de tal decisão. Então, quando o Fed ele reduz a taxa de crescimento da oferta de moeda, portanto, ele faz uma política monetária contracionista, ele captura moeda da economia, ele vai contrair a demanda agregada, ou seja, vai ter menos dinheiro na economia para as pessoas consumirem ou para as empresas investirem. A queda na demanda agregada, por sua vez, reduz a quantidade de bens e serviços que as empresas produzem. E essa queda na produção leva ao aumento no nível de desemprego. Então, se o Banco Central faz uma política monetária contracionista, então vamos lá, passo a passo, ele retira moeda da economia, menos moeda na economia, os consumidores e as empresas demandam menos produtos,
ao demandar menos produtos, as empresas produzem menos bens e serviços. E ao produzir menos bens e serviços, as empresas precisam de menos trabalhadores. Portanto, contratam menos ou demitem, aumentando o nível de desemprego. Então, a economia ela parte do ponto A da figura e se move ao longo da curva de Phillips no curto prazo para o ponto B, onde há, portanto, menos inflação, só que você tem mais desemprego. Com o passar do tempo, à medida que as pessoas passam a perceber que os preços estão aumentando mais lentamente, a inflação esperada ela cai e a curva de Phillips no curto prazo desloca-se para baixo. Então veja, com o passar do tempo, à medida que as pessoas elas passam a perceber que os preços estão aumentando mais lentamente, a inflação esperada lá em torno do longo prazo cai e a curva de Phillips, portanto, ela se desloca para baixo. Então, neste caso, com esta política, pode ser que a curva de Phillips que a gente viu lá, que se deslocou para cima, ela, portanto, agora se desloque para baixo. Ela volte, digamos assim, ao seu ponto original. A economia, portanto, move-se do ponto B para o ponto C, porque você tem uma política contracionista. A inflação agora ela é menor, que era inicialmente no ponto A, e o desemprego volta à sua taxa natural. Portanto, se uma nação quiser reduzir a inflação, precisará suportar um período de alto desemprego e baixa produção. Então, o que teoricamente aqui parece uma coisa, digamos assim, normal. Ó, a nação precisa reduzir a inflação, vamos aumentar um pouco o desemprego, baixar a produção. Só que aqui a minha crítica é que aqui há uma desconsideração. Claro, se essa decisão de você reduzir a inflação não vier acompanhada por outras políticas sociais, aumentar o desemprego não é simplesmente aumentar o preço do litro do leite. É você jogar na pobreza, na informalidade, milhares de trabalhadores, porque você quer controlar a inflação. Então, eu acho que aqui, vejam, o Manual de Economia, claro, escrito por um autor norte-americano, ele está tratando a teoria aqui de maneira, claro, associal. Aqui não tem nenhum critério social. Mas veja, se uma nação quiser reduzir a inflação, precisará suportar um período de alto desemprego e baixa produção. Na figura 10, esse custo é representado pela passagem da economia através do ponto B à medida que passa do ponto A para o ponto C. Então, a magnitude desse custo depende da inclinação da curva de Phillips e da velocidade com que as expectativas de inflação se ajustam à nova política monetária. Mas isso aqui não é só um custo simples. Daqui a pouco eu vou voltar ao que eu quero deixar claro aqui. Muitos estudos examinaram dados sobre inflação e desemprego a fim de estimar o custo da redução da inflação. E as conclusões desses estudos são frequentemente sumarizadas numa estatística denominada taxa de sacrifício. Então, a taxa de sacrifício é a perda da produção anual em pontos percentuais, medida no processo de redução da inflação em um ponto percentual. Então, seria o quanto eu preciso perder de produção para reduzir um ponto percentual de inflação. Então, uma estimativa típica da taxa de sacrifício é, por exemplo, 5. Isso quer dizer que para cada um ponto percentual de redução em inflação, devem ser sacrificados 5 pontos percentuais da produção anual durante a transição. Então, veja, essa taxa de sacrifício, que aqui também está sendo tratado como uma questão elementarmente teórico, na prática a gente precisa ter um cuidado, porque um economista social, um economista do Estado, ele precisa controlar a inflação, ele precisa reduzir a inflação, só que suportar um alto período de desemprego é você colocar famílias e pessoas na pobreza, na informalidade e desgraçar socialmente uma parcela monstruosa da população. Então o Brasil,
na última crise que nós tivemos, você ter aí 15, 16, 20 milhões de pessoas desempregadas, é um custo social altíssimo. Altíssimo, e que um economista não é apenas um macroeconomista e nem apenas um economista numérico ou um economista de ciência exata. Economia é uma ciência social aplicada. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Porque, mais uma vez, essa questão da taxa de sacrifício vai entrar na conta de que a economia, ela não é administrada por economistas técnicos, a economia é administrada por políticos, na sua grande maioria. O que significa dizer que este político, ao reduzir a inflação e manter um alto desemprego e uma baixa produção, ele vai sofrer uma pressão social de trabalhadores e também de empresários que estão com a sua atividade produtiva estrangulada. Eles vão cobrar medidas que muitas vezes não são essas medidas teóricas. Então pode parecer que a taxa de sacrifício é simples. Diminui 1% da inflação, cai 5% do PIB. É só o PIB. Não, o PIB é produção, é emprego, são sonhos, é o sustento de famílias, é o sustento de sonhos de empresários, é a acumulação de capital. É muita coisa envolvida em torno dessa taxa de sacrifício que, claro, o livro do Menkil aqui não está abordando, mas eu estou fazendo essa ponderação porque é importante. Para não parecer, porque quando a gente vê, principalmente estudantes que param apenas na teoria clássica, então, por exemplo, se você está estudando aí administração, você só vai ver um livro de introdução à economia, você não vai avançar nos estudos econômicos para frente com coisas mais complexas. Então vai ficar parecendo que a economia é apenas uma gestão numérica, que não envolvem pessoas, que não envolvem digamos, interesses políticos, e na prática não é assim. Na prática, você tem um conjunto de questões reais, concretas, né, sociais, políticas, culturais, que precisam ser levadas em consideração. Então, essas estimativas certamente deixaram Paul Volcker apreensivo ao encarar a tarefa de reduzir a inflação, que atingia naquela época quase 10%. Então, atingir uma inflação moderada de, digamos, 4% significaria reduzir a inflação em 6 pontos percentuais. Se cada ponto percentual custasse 5% da produção anual da economia, então, para reduzir 6 pontos percentuais, exigiria o sacrifício de 30% da produção anual. Então, assim, uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. Então, é uma coisa preocupante, né? Então, você quer agora atingir, digamos, uma inflação moderada de 4, então ele teria que reduzir 6 pontos. 6 pontos, se você tem a taxa de sacrifício 5, ou seja, você derrubar 30% da produção anual de um país como os Estados Unidos é uma coisa, assim, assustadora. E, sobretudo, do ponto de vista da geração de emprego e renda. Você vai ter que deprimir a atividade produtiva. Então, você vai ter um estrangulamento da atividade produtiva, portanto, empresários vão ficar insatisfeitos. E você vai ter uma massa monstruosa de trabalhadores agora sem renda. Então, cara, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É uma coisa complexa e que, claro, quando a gente analisa sobretudo a gestão da macroeconomia, que é aquela que é feita, na sua grande maioria, por políticos, enfim, e dentro da esfera pública, por uma série de interesses, claramente você tem que levar em conta essas coisas. E aí, veja, são decisões não econômicas, não são decisões simplesmente técnicas. De acordo com os estudos a respeito da curva de Phillips e do custo de desinflação, então veja, esse sacrifício poderia ser pago de várias maneiras. Então veja, uma redução imediata na inflação deprimiria a produção em 30% em um único ano. Mas esse resultado certamente seria muito duro, mesmo para alguém que se opunha tanto à inflação quanto Paul Volcker. Então veja, se o Volcker fizesse um choque de você deprimir o PIB 30%
na economia americana, ele caía, ele não jamais ficaria na frente do Fed, porque isso também seria inaceitável para os políticos, que são aqueles que indicam o cargo. Então isso seria inaceitável, se reduzir 30% da atividade produtiva. Seria melhor, argumentam muitos, distribuir o custo ao longo de diversos anos. Se a redução da inflação se desse ao longo de 5 anos, por exemplo, então a produção ficaria em média apenas 6% abaixo da tendência durante o período para somar um sacrifício de 30%. Então, talvez seria, digamos assim, um pouso, né? O que seria, ou o que se usa a expressão seria uma espécie de soft land, né? Ou seja, um pouso suave da economia. Então, em vez de você dar um choque de 30% em um ano, para poder no próximo ano você já ter inflação controlada, você vem fazendo um pouso suave da economia de maneira paulatina para que os efeitos eles não sejam sentidos de maneira abrupta. Então, uma abordagem ainda mais gradual, né? Então, em português poderia ser usada essa expressão que eu falei, não? Então, gradual ou soft landing, né? Ou seja, pouso. Soft landing é uma expressão da aviação, então um pouso suave ou gradual poderia reduzir lentamente a inflação ao longo de uma década, de modo que a produção ficasse somente 3% abaixo da tendência. Então, qualquer que fosse o caminho escolhido, contudo, pareceria que reduzir a inflação não seria uma tarefa fácil, e não é uma tarefa fácil, porque, como eu falei, tem questões políticas envolvidas. Então veja aqui, ó, a política monetária desinflacionária no curto e no longo prazo. Então, aquilo que a gente viu agora, né? Então, imagina aí se o Banco Central tivesse que agora fazer uma política contracionista, uma política monetária contracionista. Então, nós temos aqui primeiro a curva de Phillips de longo prazo, né, vertical, que está aqui na taxa natural de desemprego, e aí você tem a curva de Phillips de curto prazo com alta inflação esperada, que é a que começa. Então, você tem um cenário de taxa de inflação muito alta e a taxa natural de desemprego no longo prazo está ok. Se você faz uma política contracionista, você se move ao longo dessa curva de Phillips de curto prazo com alta inflação esperada, né? Ou seja, a inflação dos agentes econômicos continua alta para o futuro. Então você se move e vem para o ponto B, né? E a longo prazo, como você está sinalizando aos agentes econômicos que a inflação vigente está cada vez menor no curto prazo, você produz, portanto, uma expectativa futura de uma inflação cada vez menor. Então aí você se desloca ao ponto B, em que no longo prazo a inflação esperada ela cai, portanto os agentes econômicos, vendo os preços caindo, apostam que os preços vão cair cada vez mais, e a curva de Phillips no curto prazo ela vai se deslocar para a esquerda. Portanto, a gente vem agora para essa curva de Phillips azul, em que é a curva de Phillips no curto prazo com baixa inflação esperada. Então, quando o Fed adota uma política monetária contracionista para reduzir a inflação, a economia se move ao longo da curva de Phillips no curto prazo do ponto A para o ponto B. Com o passar do tempo, a inflação esperada cai e a curva de Phillips no curto prazo se desloca para baixo. Então, quando a economia atinge agora o ponto C, você tem um desemprego na sua taxa natural e uma inflação baixa, porque você mudou a expectativa dos agentes econômicos a partir de uma política monetária contracionista, ok? Então, isso aí vai ficando cada vez mais simples.